Essa é a primeira vez que eu apareço aqui nessa rede para fazer um vídeo assim. Então, relevem se não ficar boa a qualidade, se não ficar legal, mas é uma coisa que eu tô querendo falar, tô querendo abordar e eu resolvi vir aqui para gravar esse vídeo. Eu recebi um vídeo de uma amiga ontem que falava sobre quando as mulheres entram na fase dos 40 anos. E eu fiquei muito reflexiva com esse vídeo que eu recebi. Porque parece que eu tava me vendo ali naquela situação. Eu sou uma mulher de 40 anos, tive 2 casamentos, não tive filhos, sou empresária, tenho uma vida confortável, graças a Deus, mas eu tenho muitas e muitas crises internas. Os 40 anos para nós mulheres é de fato um divisor de águas. A gente parece que vira uma chave dentro da gente e a gente começa a se questionar sobre tudo, tá? Eu, por exemplo, eu me questiono muito sobre o meu lado profissional, se de fato eu sou completamente satisfeita com a minha vida profissional. Eu me questiono sobre a minha vida afetiva, né, sentimental. Eu olho pro lado, vejo pessoas casadas, com filhos ali há 15, 20 anos, amigas que eu conheço, e vejo outras pessoas também, né, com famílias disfuncionais, e tá tudo bem, mas a gente sempre se questiona, né, mas aonde foi que eu errei? Por que que eu não fui agraciada com uma família assim? E aí me questiono muito também, assim, será que isso que eu tô fazendo, será que isso que eu tô trabalhando é o meu propósito de vida? Será que eu tô feliz? Mas ao mesmo tempo eu penso, meu Deus, mas começar alguma coisa nova agora, com 40 anos, do zero. E eu sempre brinco com os meus amigos. Acho que eu vou pro Nordeste viver da minha arte. E qual é a minha arte? Eu também não sei. Enfim, a crise dos 40 chega, é verdade, é real. Mas que todas nós, mulheres de 40 anos, tenhamos a sabedoria de lidar com essas crises e de entender que elas são naturais de qualquer ser humano, né? Eu acho que ninguém é totalmente satisfeito com aquilo que tem e tá tudo bem, né? Mas a gente precisa levar a vida com um pouco mais de leveza. E eu falo isso pra mim mesma, porque a vida tem sido muito pesada pra mim, muito pesada. Mas eu vou começar a seguir os conselhos que eu dou pros meus amigos. Seja feliz, pense positivo. O que importa é a sua felicidade. O resto a gente corre atrás. Quem casou, casou. E quem dizia não preciso de ninguém, hoje chora sozinha. Parece até um ditado antigo, mas a vida mostrou isso de um jeito bem claro. Muitas deusas raras, lá atrás, quando eram mais jovens, acreditavam que eram donas do mundo, e os homens sempre estariam ali de prontidão, esperando por um sorriso delas. Elas repetiam com uma certa arrogância que não precisavam de ninguém, que a vida seria completa com baladas, amizades e curtidas em redes sociais. Mas o tempo passou, e o mesmo espelho que um dia devolveu juventude, agora mostra marcas que elas preferiam não ver. Enquanto algumas digníssimas escolheram valorizar quem esteve ao lado delas desde cedo, construindo uma família, outras ficaram presas na ilusão de que sempre haveria tempo, sempre haveria alguém melhor.
Só que a vida não espera, o relógio corre e de repente aquelas que riam das casadas hoje olham ao redor e percebem que o vazio pesa. O silêncio da casa já não é libertador como elas diziam, mas sim um companheiro incômodo que traz lembranças e pensamentos do que poderá ter sido. As Julietes que zombavam dos compromissos, que achavam graça das amigas que trocavam baladas por noites tranquilas ao lado do marido e dos filhos, agora invejam exatamente isso. Aquelas fotos simples em família, aquelas mesas cheias no domingo, aquelas risadas que parecem sem importância, ganharam um valor que não pode ser comprado depois. O preço da liberdade exagerada foi alto, e a fatura sempre chega. Não há desculpa que apague o arrependimento. Muitas dessas deusas raras acreditavam que a madeirada estaria sempre disponível, como se os homens nunca mudassem, como se eles continuassem para sempre ali, correndo atrás, sem perceber que o tempo também mudou para eles. Os homens que um dia foram atrás delas já seguiram em frente, formaram famílias, construíram suas vidas e não olham mais para trás. O mercado não é o mesmo e elas se deram conta disso tarde demais. O que dói nelas é saber que a escolha foi delas mesmas. Foram elas que acreditavam que não precisavam de ninguém. Foram elas que deixaram passar boas oportunidades. Foram elas que preferiam a ilusão do amanhã a aproveitar o presente. Agora, o amanhã virou hoje e o hoje já não tem as mesmas chances. Aquele rapaz simples que se esforçava, que estava disposto a amar de verdade, que sonhava junto, foi trocado por ilusões passageiras e hoje ele é quem aparece sorrindo em fotos com esposa e filhos. O mais curioso é que muitas digníssimas ainda tentam disfarçar, continuam sorrindo em redes sociais, postando frases de efeito como se estivessem felizes, mas quando a noite chega e a luz se apaga, a solidão pesa de um jeito que ninguém vê. O travesseiro se torna o único confidente e as lágrimas que não aparecem no dia são derramadas em silêncio, no escuro. É nesse momento que bate a consciência. Quem casou, casou. Quem construiu, hoje colhe. Quem brincou de independência absoluta, agora paga o preço de não ter ninguém para compartilhar os dias. As Julietes que lá atrás diziam que casar era prisão, que homem era problema, hoje sonham com um abraço que não vem. Sonham em ouvir alguém dizendo bom dia, de verdade. Não apenas uma mensagem fria no celular. Sonham com companhia no café da manhã, com alguém para dividir as contas, os planos e até as dificuldades. Mas quando tinham tudo isso ao alcance, não deram valor. Preferiram acreditar que estariam sempre em vantagem, que o poder do encanto duraria para sempre. Só que o encanto também envelhece e o mundo não tem paciência com quem achou que poderia enganar o tempo. É claro que ninguém está dizendo que toda deusa rara precisa casar, mas o que pesa é a arrogância de quem dizia que não precisava de ninguém, como se fosse uma verdade absoluta, e hoje sofre calada porque percebeu que não é bem assim. A vida não é feita só de festas, de aplausos, de curtidas. A vida é feita de rotina, de alguém para dividir os dias bons e ruins, de uma mão estendida quando o mundo aperta. E quem rejeitou isso por escolha, quem zombou disso, agora enfrenta a consequência natural. Muitos seres de luz se veem presas em um ciclo complicado. Quando tentam voltar ao jogo, percebem que já não são mais as mesmas. A energia, a disposição e até o brilho mudaram. O público também não é mais o mesmo. Os homens que estão disponíveis não são aqueles que elas sonhavam. O passado que poderia ter sido doce agora se tornou uma lembrança amarga.